Vamos sintonizar em presença com um cafezito, com uma cacauzita e liberar esse fluxo, lindeza, de vida, de expressão, do que precisa ser dito, do que está engasgado aí no seu chakra laríngeo, que você não está expressando, que você não está falando. Então, se você é uma pessoa que tem esse desafio na sua vida, de não falar o que precisa ser dito, de comunicar a sua verdade, eu vou trazer 4 pontos aqui dentro desse episódio, em conexão com a lua nova em Gêmeos no céu, e a frequência do dia da Terra espectral no Tzolk'in. Essas energias arquetípicas, elas conduzem à liberação de tudo aquilo que vem sendo guardado, que você está somatizando, trazendo aquela sensação de nó na garganta, ou aquela sensação de estar engolindo sapos, de silenciar, de não conseguir, né, destravar essas situações na sua vida, atraindo, né, as mesmas situações que fazem com que você não fique alinhada com a sua congruência, a sua integridade entre agir, pensar, falar e sentir, né? Isso é muito importante. Então, cada vez que você silencia, repetindo o padrão, né, de muitas das nossas ancestrais, você está deixando uma oportunidade de trocar com o outro, né? Porque quando se evita de ter conversas desafiadoras que são necessárias dentro do ambiente de trabalho, nas relações de forma geral, né? Você deixa, né, de se fazer compreender e também de compreender o outro, trazendo uma troca e um alinhamento, né, para a sua integridade. E aí a energia vai se emaranhando com coisas pequenas, muitas vezes, até que aquilo vai virando uma bola de neve e daqui a pouco explode, né? E aí tem aquelas conversas que não são benéficas para todas as pessoas que estão ali envolvidas na situação. Porque o campo energético, ele é inteligente, né? Se você vai somatizando, uma hora, precisa haver a liberação dessa energia dentro de um chakra que está sobrecarregado. Nós temos aqui um sistema de chakras, e cada um deles tem uma função. Então, o chakra laríngeo, ele interliga o chakra do coração e o chakra do terceiro olho. E se essa energia ela fica bloqueada nesse lugar, né, podem ser recorrentes aí as dores de cabeça, as dores de garganta, ou até a rouquidão, para quem fala demais, né, porque aí entra nessa polaridade. Tem a pessoa que tem a dificuldade de se expressar e tem quem que fala demais. E aí, falar demais sem filtro, né, também precisa ser observado, porque traz um desequilíbrio para esse lugar da fala e da comunicação. E dentro disso, né, há um desalinhamento com a própria verdade interior. Então, é preciso se atentar, lindeza, né, para esse ponto de que tudo tem a sua hora e lugar de ser expresso, de ser dito. A comunicação geminiana aqui, ela vem de um lugar mais mental, mercuriana, né, para as práticas ali do dia a dia, das coisas que precisam ser resolvidas, para ajudar a organizar as ideias, né? E tem as situações que vão te exigir esse lugar de expressão conectada ao seu coração. Falar aquilo que precisa ser dito, mas que você já organizou internamente, né? De forma que você expresse o seu sentir. Então, esse alinhamento do coração, de falar aquilo que o coração quer dizer, porque isso envolve esse refinamento entre esses chakras, coração, intuição e essa percepção, né, além. Então, esse arquétipo da Terra, no tom espectral, ele conversa muito com esse lugar da liberação, de não mais se calar diante daquilo que precisa ser dito, né? E também liberar aquela necessidade de dizer tudo sem o mínimo de alinhamento, né? Se é preciso dizer daquela forma, naquele momento, né? E contar o famoso até 10. Porque no calor do momento nunca é uma boa oportunidade, né? É melhor silenciar por muitas vezes nesses casos, para que você processe e tenha uma conversa de um outro lugar, né? Um lugar mais alinhado. Isso exige muito autocontrole e inteligência emocional, né? Tem um momento adequado, não é preciso dizer tudo, né, naquela forma, naquele calor do momento, nem os assuntos que já estão acumulados, né, se você vem acumulando. Então,
Será que não é preciso elaborar melhor, né, filtrar e dizer somente o necessário? É bom se perguntar. Cada momento tem o seu tempo, hora e lugar. Então, esse lugar da inteligência emocional é saber ponderar o que deve ser dito, sim, né, afinal é necessário colocar o seu ponto de vista para viver em alinhamento, é, e não usar aquela premissa também, né? Ah, eu não vou falar nada, vou fingir que não é comigo, vou ignorar, porque isso, de certa forma, essa energia, ela é absorvida. Né, você fica ali acumulando, porque você está ignorando, mas não quer dizer que aquilo não tem relação com você. Isso vai trancando você dessa troca com o outro, né, de uma forma muito mais verdadeira. Então, principalmente dentro dos relacionamentos, tá, gente? Se tem um espaço para as pautas, né, para se realinhar, isso é muito positivo. Agora, se isso foi feito muitas e muitas vezes e você está percebendo que não há uma evolução dentro daquilo, é observar, né, qual atitude tomar diante disso. Ou mudar o seu comportamento, fazer outras escolhas, né, se as coisas não evoluem. Então essas energias arquetípicas do dia de hoje trazem aí o recado que nós precisamos evoluir a comunicação cada dia mais para viver dentro de uma integridade. Então tem 4 pontos que eu quero trazer. O primeiro ponto é você dizer aquilo que precisa ser dito, porque você não deve se calar, sabendo que tudo tem hora e momento, né? É ponderar isso, né? Será que é o momento adequado? Será que eu não preciso elaborar melhor antes de dizer, para perceber o que eu estou sentindo com relação a isso? Para não ser de um lugar apenas mental, mercuriano, e sim nessa ligação entre o meu chakra cardíaco também e o meu chakra do terceiro olho, para eu entender essas sensações, intuir, né, se eu realmente quero dizer dessa forma, como isso vai chegar no outro, né. O ponto 2 aqui silenciar e se calar, né, quando for o melhor caminho para aquele momento. Então, porque tem muita gente que é descompensado, né, emocionalmente, e aí é você usar a sua inteligência emocional, né, você que trabalha aí o seu interno, precisa se atentar que você tem um degrau interno de mais consciência com relação a quem não está. Então, por vezes, é melhor naquele momento se calar, elaborar melhor, né? E trazer depois a sua visão, o seu ponto de vista, né? Uma conversa de um outro lugar, né? Sempre mais assertivo para as relações. O ponto 3 é, inclusive, para a relação com você, né? E o ponto 3 aqui passado esse calor do momento, esse estado caótico, de você elaborar ali o que precisa ser dito, é preciso sair das armadilhas do ego, para você poder comunicar em verdade. Esse alinhamento entre o que o coração sente, né, o que você está sentindo, o seu chakra cardíaco e o seu chakra Ajna, do terceiro olho, para você falar com amorosidade, para você ter essa percepção, né? E nem é pelo outro, né? Acaba sendo por você também essa amorosidade entre o seu agir, o seu sentir, o seu falar, né? E a sua expressão, porque isso está ligado à sua integridade interior. Então, essa integridade, ela é sua, né? É sobre você. Quando você fala, você comunica algo que está dentro de você. Então, essa comunicação é sobre você, né? É o que reside dentro de você. O que reside dentro do outro não é a sua responsabilidade, lindeza. E aí, né, é bom sair das responsabilidades que não são suas, porque já tem muitas. Fica apenas com o que te cabe. Isso é um exercício para tudo na vida, não é só para a comunicação. Fica apenas com aquilo que te cabe falar. Deixe com o outro aquilo que o coração dele está cheio. E dentro do ponto 4, que último, para fechar a nossa sintonia de hoje, que a evolução do ser, ela passa por
esses estágios na nossa vida da expressão, da fala, da comunicação, porque isso expressa a sua essência. Então, é trazer essa comunicação sem a rinça, né? Não sei se você sabe o que que é a rinça, é um princípio do yoga que fala sobre a não violência, né? Isso pode se aplicar aqui de uma forma ampla, inclusive para a comunicação. Então, é uma comunicação sem sarcasmo, sem ironia também, né? Sem violência, sem julgamento, sem imposição, sem humilhação, né? E para chegar nesse lugar, há muito trabalho interno, né? De ter clareza, é, e de trazer essas energias de Gêmeos na mais alta qualificação, de você organizar a sua mente, e também o emocional, né, para você falar coisas desafiadoras, né, não importa o que seja, mas é preciso expressar de um lugar íntegro, esse é o alinhamento. Então, vai percebendo, né, dentro de tudo isso que nós fomos sintonizando, o que precisa ser liberado para destravar o seu chakra da comunicação. É a vergonha, é o medo, né? É o que pode vir de crítica, né? Porque isso pode existir. Então, são várias camadas que podem existir e é o momento de liberar isso, né? Aí dentro do seu campo energético de situações que já foram, que você queria ter falado, mas não falou. Então, é daqui por diante usar as oportunidades para você ir se alinhando, porque é um exercício prático aqui, né? É, então, falar demais ou não falar, né, é prejudicial. E nesse momento, eu quero trazer para vocês uma conexão, então, com esse chakra laríngeo. Se você puder, coloque a sua mão na garganta, senão você só escuta, mentaliza e vai dizer para você: eu sinto muito, eu me perdoo, eu me amo e eu sou grata. Tomando uma respiração. E eu escolho liberar nesse momento tudo que esteja travado, tudo que eu não pude expressar, prometendo a mim, a partir de agora, que eu vou expressar a minha verdade para viver em alinhamento entre o que eu sinto, como eu ajo, para assim viver a expressão genuína do meu ser. Assim é, assim está feito. Tome uma respiração e nós voltamos a sintonizar por aqui. Namastê.